Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Ainda no versículo 44 do capítulo 22 da narrativa evangélica feita por Lucas, pode-se ler que aconteceu que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi um efeito fluídico que se produziu em presença dos 3 discípulos e que se lhes tornou mediunicamente visível, qual sucedera com a aparição do anjo. Esse efeito fluídico simbolizava o sangue que Jesus, devassando o futuro, via que seria derramado em seu nome. Tal manifestação nada tem de maravilhosa para aquele que já se iniciou na ciência espírita, na história das manifestações espíritas que registra com o cunho da autenticidade efeitos análogos. Estes podem produzir-se e ainda se produzirão em vossos dias aos olhos de médiuns videntes. A esses efeitos fluídicos da parte dos espíritos correspondem efeitos análogos da parte dos encarnados, dos que, como vós, sofrem a encarnação humana. São em tais casos efeitos materiais que nada têm de extraordinários, que a ciência dos homens comprovou e comprova como fenômenos de patologia a que dão o nome de suor de sangue. Os anais médicos os registram em grande número. Lembrai-vos em particular, como caso histórico, do das 2 moças conhecidas pela designação de estigmatizadas do Tirol. Repetimos, tudo o que se passou unicamente ocorreu como ensino, como exemplo para os homens. Que fez Jesus? Retirou-se para orar a sós? Formulou a sua prece apenas com os lábios ou mentalmente? Não, e é esta uma observação que podeis fazer e que não fazem os que negam a todo transe. Jesus leva consigo 3 de seus discípulos que, afastando-se um pouco, mas permanecendo à distância de ser visto e ouvido, se prostra e exprime em voz alta seus temores, suas angústias, sua submissão. Cegos, pois ainda não compreendeis que Jesus, o modelo que vos deu o exemplo da vida, naquela hora extrema dava o exemplo da morte, mostrando a seus discípulos como deve o homem submeter-se às vontades do Senhor, sejam quais forem as angústias que experimente? Seus discípulos adormeceram. Também não vedes uma lição nesse sono, que lhes não fez perder um só que fosse dos atos, uma só das palavras do Mestre? Ó Mestre bem-amado, bendito modelo, como são suaves os teus exemplos, como é fortalecedora a tua palavra. Jesus, quem poderá dizer que desde o estábulo, onde surgiste aos olhos da humanidade, até a cruz, donde radias por sobre o mundo, tiveste um momento de fraqueza, um instante de desfalecimento? Quem poderá dizer que um segundo houve da tua passagem pela terra que não consagrasse a instruir os homens pela palavra e pelo exemplo? Meigo mestre do mundo, ensina de novo a estes ingratos a se prostrarem diante do Senhor. Faze de novo que jorrem de tua boca adorável as palavras de submissão e devotamento que eles devem repetir.
Não vos deixeis vencer pelo sono, vós outros, discípulos que seguis o Mestre, que lhe ouvis a voz, pois que o momento se aproxima. Todos deveis orar e vigiar, para vos manterdes em guarda contra os vossos inimigos visíveis e invisíveis. Os vícios da humanidade, os maus conselhos, as más seduções, as más influências ocultas. Em guarda contra vós mesmos, por meio de constante vigilância sobre os vossos pensamentos, sobre as vossas palavras e os vossos atos. Nada tereis que temer dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. Jesus, até ao último instante, foi um exemplo para os homens. Se aos olhos de seus discípulos não houvesse experimentado as angústias por que passa o homem em presença da morte, seria o mesmo reconhecimento da humanidade, que então não compreendia, como ainda em geral não compreende, senão as provações físicas, os sofrimentos físicos. Não teríeis todos dito, até mesmo vós, sem a nova revelação que vos vem explicar em espírito e verdade as palavras do Mestre, que vos vem dar a conhecer quem é o Filho, assim como a sua missão inteiramente espiritual e o objetivo dessa missão, não teríeis todos dito? Era-lhe fácil devotar-se, afrontar o suplício e mesmo a morte, visto que a sua natureza o punha em condições de triunfar dos sofrimentos que nos abatem. Certo, ninguém houvera dito, e nem mesmo vós, sem esta nova revelação, diríeis: se é real que os sofrimentos físicos o não podiam atingir, não menos real é que ele experimentava sofrimentos morais, a angústia de ver, desenrolando-se diante de seus olhos, um futuro tão pouco produtivo para os homens. Via correr o sangue que em seu nome os homens derramariam. Esse o sangue que seus discípulos viram a lhe escorrer pelo rosto como suor, e que lhes deu a perceber que quando o homem eleva o coração a Deus, impelido pelo sentimento de amor, a fim de lhe pedir forças para suportar as provações, o Senhor manda ao que nele confia mensageiros que lhe trazem a consolação e a esperança de que precise. E Jesus, puro Espírito, Espírito de pureza perfeita e imaculada, que se achava acima e fora da humanidade terrena, descendo até vós, não desempenhava, em bem do progresso dos homens, uma missão superior, toda de devotamento e de amor, permeada de dores morais? Basta, disse Jesus. A lição estava dada aos apóstolos e aos que os imitariam. O ensinamento e o exemplo estavam dados aos homens, que estes tirem dele proveito. A hora chegou, levantai-vos, vamos! É preciso que os acontecimentos materiais se cumpram. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.